O Palmeiras anuncia nessa terça-feira a CIMED como sua nova patrocinadora e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar com exclusividade quais as cifras que a empresa do ramo farmacêutico vai desembolsar pelo acordo e em que espaço do uniforme alviverde ela vai aparecer. Bora contar também sobre o São Paulo, um velho sonho de Rogério Ceni está meio que disponível no mercado. Será que vai pintar acordo para 2023? Tem ainda detalhes sobre a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, que vai aumentar sua capacidade, mais calma. Não se trata daquela ampliação maior. Para completar, falo sobre uma entrevista bem legal de Marcos Braz sobre o futuro do rubro-negro, as últimas do mercado de transferências, Diego Ribas respondendo sobre a chance de voltar à Vila Belmiro, além de muitas outras coisas. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, super bacana ter vocês aqui de novo e sem perder tempo só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal, super importante para que a gente continue crescendo. Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que dá a você R$20 de bônus toda vez que você indicar um amigo. Nessa terça-feira não faltam jogos com cotações bem legais, tem por exemplo Portugal e Espanha, com um empate pagando R$3,30. Que tal apostar também em Suíça e República Tcheca, Suécia e Eslovênia, além de Ucrânia e Escócia? Isso sem falar no jogo do Brasil, mas confronto bem legal, envolve Santos e Atlético Paranaense, confronto do Campeonato Brasileiro, os times se enfrentam na Vila Belmiro, vitória do Santos paga R$2,06, o empate pagando R$3,20 e a vitória do Furacão paga R$3,90. Não vai ficar fora dessa, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Bet7k e começa a apostar com toda a segurança, conforto e comodidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, com 10 desfalques para o confronto contra o Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira no Castelão. A tendência é que o Flamengo entre em campo com a seguinte escalação: Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, meio de campo com João Gomes, Thiago Maia, Vitor Hugo e Matheus França, na frente Gabigol e Mateusão ou Peterson. Você pode estar estranhando a ausência de vários jogadores importantes, quase todos convocados para as seleções ou suspensos. Quero falar também sobre Lautaro Dias. O grande craque do Independente Del Valle está praticamente descartado do confronto de sábado contra o São Paulo na final da Sul-Americana. O argentino, que tem 4 gols em 6 jogos na competição internacional, se contundiu durante o último fim de semana, lesão na coxa, e o Independente Del Valle não demonstra muita confiança na possibilidade de utilizá-lo. Bora contar também que Tite revelou em entrevista nessa segunda-feira que a comissão técnica do Barcelona entrou em contato para pedir que a seleção brasileira pegue leve com Rafinha, a preocupação é de que ele se contunda. Para completar o giro de notícias, contar que Diego Souza, atacante do Grêmio, vai precisar passar por uma cirurgia no fim da atual temporada. Ele contou que há 1 ano e meio luta contra dores, tudo por causa de uma hérnia inguinal. E o tempo de recuperação para essa cirurgia vai determinar se ele se aposenta ou se ele continua jogando em 2023. A última do giro de notícias, contar que a comissão estatutária do Corinthians aprovou, na noite dessa segunda-feira, o aumento do mandato presidencial. A partir da próxima eleição, o presidente do Corinthians vai ficar não mais 3 e sim 4 anos à frente do clube. Não vai valer para esse atual mandato de Duílio Monteiro Alves. Contei para vocês na semana passada sobre a treta gigante entre o ex-presidente Mário Gobi e o Duílio sobre esse assunto. Bora contar uma curiosidade sobre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que concedeu nas últimas horas uma entrevista a um podcast que tinha como propaganda uma construtora. O papo foi bem legal porque o Abel se mostrou extremamente transparente e contou um pouquinho das particularidades que envolvem ele, a esposa e a família. Contou que conhece ela há bastante tempo, eles namoraram por muito tempo, casaram, e a esposa dele é praticamente a única mulher da vida do Abel. Mas o principal vem agora. O Abel revelou que é apaixonado por carros antigos, inclusive está reformando nesse momento o Mustang 1966. Essa reforma acontece em São Paulo. A esposa do Abel é aquela que mais cobra o técnico português e fica muito chateada toda vez que o Abel é expulso. E eles já combinaram, ou melhor, ela já avisou ao Abel
que as próximas vezes em que ele for expulso, toda expulsão vai resultar na venda de um carro antigo que ele gosta. Isso já havia acontecido em Portugal, passou em branco no Brasil, até porque ela não estava por aqui, mas agora se mudou com as Duas Ilhas em definitivo, e a partir de agora, toda vez que o Abel for expulso, vai ter como castigo a perda de um carro que ele gosta bastante. Por falar em entrevista, podcast, queria repercutir o que Andréas Pereira, ex-jogador do Flamengo, contou ao pessoal da TV Ronaldo. Sim, o Ronaldo Fenômeno tem uma TV que está entrevistando jogadores. E o novo meio-campista do Fulham da Inglaterra revelou o que acontecia com Paulo Sousa no Flamengo, por que não deu certo. O Andrés foi extremamente sincero e afirmou o seguinte, abre aspas, eu senti desde o primeiro momento que não encaixou a ideia do elenco em relação ao Paulo Sousa. O Flamengo ganhava todos esses anos no 4-3-3, ele chega e troca para o 3-5-2. Aí vejo o Everton Ribeiro de lateral esquerdo e penso, aí não, né mano? O Andrés nessa entrevista, nesse bate-papo, ainda admitiu que o elenco brigou, batalhou para que as ideias do Paulo Sousa vingassem, acabou não rolando e era meio que inevitável que o Paulo Sousa fosse embora. Outro ponto interessante dessa entrevista diz respeito a Dorival Júnior. O Andrés admite que todo o elenco havia perdido a confiança, estava tomando porrada de todos os outros adversários e não conseguia nem trocar 10 passes, que era uma das grandes marcas desse time. Chegou o Dorival e recuperou a confiança de todos, permitindo que eles fizessem exatamente aquilo que eles sabiam. O André chegou a citar o Marinho, que precisava dar 2 toques, não podia mais driblar nem chutar de fora. O próprio André estava impedido de fazer toques verticais, ele era obrigado a fazer toques curtos. Enfim, o que ele deixa bem claro é que o Paulo Sousa tirou toda a independência dos atletas e acabou com a confiança geral de todos. O Dorival chega, recupera isso e o resultado dentro de campo, você já sabe, o Flamengo é finalista da Libertadores da América e também da Copa do Brasil. Agora falar sobre o São Paulo, de olho mais uma vez em David, atacante de 26 anos de idade, é um velho sonho do Rogério Ceni. Eu havia contado para vocês meses atrás que o Rogério havia indicado a contratação do atacante e então do Fortaleza como reforço do São Paulo. Na oportunidade, porém na virada do ano, o Internacional foi mais forte e pagou cerca de 11 milhões de reais por 35% dos direitos econômicos. Junto ao Fortaleza, o Leão do Pici ainda ficou com 10% do valor de uma venda futura. São Paulo não queria fazer esse investimento e acabou perdendo o jogador. Só que o David anda sem espaço desde a chegada do Mano Menezes. O novo técnico colorado não faz muita questão dos extremos, dos atacantes de lado de campo. O David só atuou em 13 minutos nos últimos 40 dias. Esses 13 minutos foram na vitória contra o Atlético Goianiense. Ele entrou nos minutos finais e completou esses 13 minutos em campo. O São Paulo tem a intenção de contratá-lo, a informação é do pessoal do Bola VIP. Ainda não existem negociações, até porque o São Paulo vai deixar quaisquer possibilidades de reforços para o próximo ano, mas o Rogério Ceni gosta demais do David. Acho que é um nome que se encaixa dentro da necessidade do elenco. O Rogério tem batido na tecla de que precisa de jogadores de velocidade e bons no 1 contra 1. Só que o detalhe é que o São Paulo só vai contratar o David se o Internacional facilitar. A ideia tricolor é pegá-lo por empréstimo, jogador de 26 anos de idade, assumindo 100% dos salários. Se o Internacional concordar, pode haver negócio. A tendência é que o Inter tente recuperar o investimento e obrigue o São Paulo a fazer uma compra em definitivo. Acompanhe os passos dessa história, eu vou contando para vocês. Hora de falar sobre Diego Ribas. O que vai fazer o meio atacante que está deixando o Flamengo? Reforço antigo do rubro-negro, está desde 2016 por lá. Ele deu uma entrevista ao canal Desimpedidos contando um pouquinho do que pensa sobre o futuro e admitiu que tem sido procurado para voltar a Vila Belmiro no Santos, onde ele se formou, mas dá uma olhada na declaração do Diego. Abre aspas, o presidente do Santos me ligou, treinadores me ligaram, recebi propostas interessantes, mas nada que me fizesse encerrar aqui e seguir para outra. Isso ele se refere a todo o período em que estava no Flamengo. Agora a resposta mais importante, o que ele pensa em fazer a partir de 2023? Já está líquido e certo que ele não fica no Flamengo. O Flamengo decidiu não oferecer um novo contrato, ele vive as últimas semanas com a camisa do Fla. A frase é a seguinte, abre aspas, não jogo em outro clube do Brasil. Está caminhando também para que eu encerre o meu ciclo como jogador. Estou me dando esse tempo para definir e estão caminhando as coisas para se encerrar mesmo, fecha aspas. Antes de tomar a decisão sobre a aposentadoria ou não, o Diego já tem um compromisso com a TV Globo. Ele vai participar das transmissões da Copa do Mundo como um dos comentaristas do time da TV Globo.
A grande questão agora é se o Diego Ribas se aposenta depois desse compromisso comercial com a Globo ou se ele tenta, por exemplo, esticar um pouquinho mais a carreira nos Estados Unidos, que é um velho sonho de times americanos. Na passagem pelo Flamengo foram 280 partidas, 42 gols e 29 assistências. Foi importante lá atrás, mas foi perdendo espaço, foi perdendo terreno e agora o caminho natural é sair mesmo. Bora falar sobre o Corinthians e a ampliação da Neoquímica Arena. Vai rolar. Aí você deve estar pensando, Nicola, você ficou louco de vez, né? Você disse outro dia que o Corinthians desistiu da ampliação do seu estádio de 15 a 20 mil lugares. A alegação de uma fonte minha de que o financiamento se tornaria extremamente mais caro, além do custo de manutenção. Estou falando de coisas distintas. De fato, o Corinthians não vai ter um estádio para 60 ou 65 mil pessoas, mas nos últimos dias o Timão conseguiu revalidar o alvará de funcionamento do estádio junto à prefeitura. E nesse movimento o Corinthians pediu que houvesse uma pequena ampliação da capacidade da Neoquímica Arena, que passa a ser agora de 49.282 pessoas. São quase 3 mil lugares a mais do que o recorde de público do estádio em jogos do Corinthians, que é de 46.481 torcedores na final do Campeonato Paulista de 2019 contra o São Paulo. Esse espaço a mais é do setor norte, onde ficam as torcidas uniformizadas. Você vai lembrar que algum tempo atrás o Corinthians retirou todas as cadeiras desse setor e vinha batalhando nos bastidores para que a prefeitura permitisse que esse espaço, que às vezes fica vazio, apesar de todos os ingressos terem sido vendidos, pudesse ser utilizado por mais torcedores. Então, a tendência é que o Corinthians, muito em breve, passe a ter o setor norte com mais gente, aumentando assim a capacidade do seu estádio. Essa informação foi divulgada em primeira mão pelo site Meu Timão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai apresentar nessa terça-feira a CIMED como sua nova patrocinadora master. Mas se você imaginou que a empresa do ramo farmacêutico estaria na camisa do time principal, se enganou. O acordo prevê a publicidade apenas nas camisas do time feminino de futebol e do time de futsal masculino. Futebol de campo profissional segue apenas com marcas da Crefisa e da FAM, as empresas da presidente Leila Pereira. Posso contar para você que o João Adib, que é o CEO da CIMED, adoraria estampar a marca da sua empresa na camisa do time principal. Mas, como já acontece há algum tempo, a Leila tem resistido a essa ideia. E certamente o acordo anunciado nessa terça-feira vai causar ainda mais barulho dentro do clube. Tem muito conselheiro entendendo que a Leila Pereira tem amarrado possíveis acordos impedindo que o Palmeiras ganhe mais. Crefisa e FAM pagam 81 milhões de reais para explorar todas as propriedades do uniforme alviverde, mas nunca a Leila discriminou quanto gasta por cada um dos espaços, no peito, no omoplata, na manga, no calção, dentro do número, na meia. Esse número não foi divulgado, dificultando a possibilidade de entrada de parceiros. De qualquer forma, vamos falar sobre a CIMED, que vai estar no uniforme do futebol feminino. O acordo foi fechado por 2 milhões e 800 mil reais por temporada. O Palmeiras ainda vai ter direito a uma série de medicamentos que tinham um custo para o clube. Como a CIMED produz esses medicamentos, vai cedê-los de graça, aumentando a receita do Palmeiras com esse acordo para algo na casa dos 3 milhões de reais. É o terceiro patrocínio específico para o time de futebol feminino. A Betfair é a patrocinadora master, o cartão de todos também já havia se associado, ou seja, a camisa do futebol feminino passa a valer cerca de 13 milhões de reais. A notícia é bem legal, embora talvez pudesse ser até melhor se o Palmeiras tivesse levado a CIMED também para a camisa do time principal do futebol masculino. Só para arrematar sobre esse assunto, vale a lembrança de que se em outros anos Crefisa e FAM tinham um maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro com alguma folga, agora Flamengo e Corinthians estão cada vez mais distantes do Palmeiras. Ambos têm parceiros que juntos desembolsam bem mais do que os 81 milhões de reais de Leila Pereira. Para fechar o vídeo, para repercutir uma entrevista importante que Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Fla, concedeu à Jovem Pan nessa segunda-feira. Um dos temas mais legais diz respeito ao Oscar. O Marcos Braz deixou bem claro que não desistiu da contratação do meio atacante. Ele admite que as negociações são complexas, a tendência é que o Xangai Port, que já recusou um empréstimo gratuito alguns meses atrás, insista na manutenção do atleta para 2023, mas o Flamengo vai cumprir a sua parte e fará uma nova proposta. Entende-se dentro do Flamengo que se o rubro-negro estiver na final do Mundial de Clubes, isso pode ser um enorme atrativo
pro Xangai e também pro Oscar, que já havia demonstrado a vontade de se mudar para a Gávea há bastante tempo. Uma curiosidade, o Oscar tem contrato na China até novembro de 2024 e vai faturar, durante esse período, cerca de 200 milhões de reais. Outros temas abordados dessa entrevista. Marcos Braz admitiu que não existe nenhuma possibilidade de o Gabigol se mudar para a Turquia numa eventual proposta de 33 milhões de euros do Fenerbahçe. Esse é o valor da multa rescisória e o Braz duvida que o time turco tenha essa capacidade. Ele assegura que não houve contato nenhum da equipe de Jorge Jesus. A maior contratação da história do Fenerbahçe, contei para vocês, foi de 14 milhões de euros. Não é o tipo de negócio que costuma ser praticado com essas cifras. De acordo com Marcos Braz, a tendência é que o Gabigol se mude um pouquinho mais para frente para uma liga maior, como por exemplo a Premier League. Para arrematar, ele respondeu bastante sobre Jorge Jesus, admitiu que hoje a relação já é melhor depois de algumas rusgas num processo de tentativa de contratação do técnico português e encheu a bola do Dorival Júnior, embora não tenha cravado que a manutenção dele esteja associada aos resultados da Copa do Brasil e da Libertadores. Marcos Braz ainda disse que guarda esperanças da conquista do título do Campeonato Brasileiro. E você, o Flamengo ainda tem chance? Use espaço para comentários e diga o que você pensa. Bom, pessoal, não todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde com outro vídeo. Tem também live do Nicola a partir das 7h30 da noite. Abraço, tchau!